há pouco mais de 2 horas encerrar o período de votação. Como nós já prevíamos e como já tínhamos dito, durante todo esse período, a votação vem sendo realizada de maneira tranquila, harmoniosa, as eleitoras, os eleitores se dirigindo normalmente às urnas, às sessões eleitorais, as ocorrências ou intercorrências normais de todas as eleições, substituição de algumas urnas, problemas, algumas filas, principalmente nesse horário, como sempre ocorre, que é o horário pré-almoço, o horário geralmente das 11h30 a 1h30, sempre é o horário que tem o maior acúmulo de eleitores, mas isso também é dentro da normalidade. Obviamente, todos os eleitores, todas as eleitoras que chegarem até às 17 horas votarão. Isso não só nessa eleição, como em todas as eleições, serão distribuídas senhas para os eleitores que chegarem até às 17 horas, para que se complete normalmente a eleição. A votação no exterior também ocorreu de forma pacífica, tranquila, com algumas filas em Lisboa e em Paris, pelo alto comparecimento, um comparecimento 50 e poucos % a mais do que o comparecimento da eleição anterior, mas também sem nenhum grande problema. E esperamos, obviamente, que isso continue até o final da eleição, por essas 2h15 que faltam. Os testes realizados, o teste de integridade, como sempre realizado de maneira tranquila, as nossas 641 urnas, eu tive a oportunidade, inclusive, alguns de vocês acompanharam, de comparecer na Câmara Distrital para acompanhar o teste de integridade e na Escola Canadense para acompanhar o nosso projeto piloto, o teste de integridade com biometria. Também ocorrendo de forma tranquila, até 1h, nos 20 estados e Distrito Federal que participaram, que vem participando, 1.019 eleitores se voluntariaram para realizar. Então, também não tivemos problema nem com os voluntários, uma vez perguntados, eles normalmente se dirigiram, e nem com aquela dúvida que de início alguns tinham da possibilidade do eleitor se confundir. Seria um segundo voto? Não. Os eleitores entenderam, e aqui aproveito para agradecer a todos vocês da imprensa, porque a divulgação do projeto piloto, a reiteração do que era o projeto piloto, as várias explicações que todos, os jornalistas, as jornalistas, as empresas de mídia deram, isso eu diria que tranquilizou o eleitor. O eleitor já chegou sabendo que poderia ser abordado, que era um teste de integridade e que usaria a sua digital, a sua biometria somente para destravar a urna. Então nós tivemos, e ainda estamos tendo teste no projeto piloto, nas 58 urnas, já até 1h, 1.019 eleitores. Então essas são algumas considerações do meio do dia. Nós esperamos, a partir das 5 horas, começar normalmente a apuração, a totalização será feita normalmente, a totalização, inclusive do exterior, das urnas do exterior, será feita a partir das 17 horas. Porque alguns meios de comunicação estão divulgando a totalização no exterior. Exatamente porque os boletins de urna ficam afixados nas sessões eleitorais. A total transparência dos votos, como sempre foi. Eu também sempre costumo dizer, e repito reiteradas vezes, que em eleições municipais, em alguns municípios menores, o prefeito, o vereador, eles já sabem que foram eleitos antes da totalização final do TSE, porque eles colocam seus fiscais nas sessões eleitorais para contabilizar os boletins de urna. No caso
das sessões eleitorais no exterior, isso é mais fácil, principalmente Japão, Nova Zelândia, sessões pequenas ou menores, os boletins estão lá afixados. Lembrando a todos também que, pela primeira vez, o TSE, a partir das 17 horas, está divulgando todos os boletins de urnas na rede social, para que todas as pessoas e todas as entidades fiscalizadoras tenham total acesso para, eventualmente, somarem e conferirem as eleições. Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, dando um arrazoado aí de como se deu a votação no Brasil. Nada diferente do que a gente já está acostumado, mas com uma presença, como ele destacou, importante no exterior, de brasileiros no exterior, e com problemas pontuais também, como a gente já está acostumado, né, Zaidan? Sim, isso é natural, né? Uma coisa gigantesca. Então você vai ter esses problemas. Algumas pessoas apresentam dúvidas porque é tanta coisa a ser esclarecida, e acho até que a Justiça Eleitoral, assim chamada, ela usa muito aquela propaganda que ela faz ao longo do ano, de maneira insossa, insípida. Coloca ali, votar é importante, não sei o que, sinceramente. Né? Ficam gastando dinheiro com papinho furado. O que eles têm de fazer é esclarecer, tirar dúvidas. Passar todo esse tempo esclarecendo seria fantástico. Por exemplo, hoje tinha algumas dúvidas até podem parecer prosaicas e tal, mas a pessoa tem. O sujeito está acostumado. Sempre quando vai votar, ele assina. Né? E com a biometria, ele não precisa assinar, não é, Ronald? Não precisa assinar. Aconteceu comigo hoje, fiz exatamente isso, não assinei. Exato. E muita gente fica, peraí, por que eu não assinei, né? Então... Você já assinou digitalmente, né? Claro, já assinou digitalmente. Então eu preciso esclarecer o caso da justificativa da ausência, né? O sujeito que tem de explicar por que não foi votar. Isso, claro, é resultado dessa cretinice que é voto obrigatório. O voto não deveria ser obrigatório. Espero que em algum momento o Congresso tome juízo e acabe com o voto obrigatório. Mas então, o sujeito não votou. Aí ele, posso votar no segundo turno? Pode votar no segundo turno. A não ser que você acumule 3 eleições sem votar e sem justificar. Isso. Você não falou nada, não explicou nada e tal. E é bom lembrar que, por exemplo, agora são 2 turnos, são 2 eleições. Não é? São 2 eleições distintas. Isso. Então é preciso ficar atento a esse tipo de coisa. E aí, claro, se não pôde votar e não estava hospitalizado, é um motivo pessoal, mas que não tem como documentar a justificativa, você paga aquela multa pequena e tal, mas tem essa chateação de ter de ir lá explicar ao Estado por que você não foi votar. Isso é uma decorrência dessa bobagem que é voto obrigatório. Mas há muitos aspectos técnicos que o TSE e também os tribunais regionais poderiam esclarecer durante o ano eleitoral, desde janeiro, explicando, usando aquela propaganda para coisinhas, né? Aquele negócio de festa da democracia, tudo bem. Deixe que os partidos digam isso, que as pessoas digam isso, que os políticos digam isso. Expliquem as mudanças que estão ocorrendo, o que vai mudar, esse processo, por exemplo, da biometria, como fazer, onde fazer, se não fez, o que acontece quando chega para votar. Seria muito mais útil, né? Sabe isso que você acabou de falar? O Joel acabou de mandar uma mensagem para o Joel da Atena, mandou uma mensagem para a gente, dizendo o seguinte: olha só, a biometria é uma assinatura digital, provar que é você, né? É o seu registro ali. O Joel usou a biometria e assinou o papel. Ele fez as duas coisas. Pediram para que ele assinasse o papel. No meu caso, não. Foi só a biometria e não assinei papel nenhum. Então, são 2 assinaturas. né? As pessoas ficam na dúvida mesmo. Falam, mas por quê? E aí tem aquele outro caso que o Guilherme explicou mais cedo. É que o Joel, eles falaram assim, como você é pescador, você vai assinar também. Isso. Aí ele vai contar como é pescador e vão falar que é mentira. E não queremos que seja assim. Grande Joel.